Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil, de Direito do Consumidor, e hoje eu vim aqui falar com você sobre um tema que tem uma aplicação prática muito grande e que, de certo modo, repercute na esfera dos consumidores de um modo em geral. A gente tem tido muitos problemas com a compra de veículos 0 km no Brasil nos últimos anos, isso em função, muitas vezes, da péssima qualidade que esses veículos são lançados no mercado de consumo. Tirando aí raríssimas exceções que a gente tem no mercado de consumo, quase todas as marcas e quase todos os fabricantes têm problemas muitas vezes com veículos 0 km. E aí, isso para o consumidor é um transtorno muito grande. Quando você compra um veículo 0 km, você quer que o veículo funcione de forma adequada e você quer muitas vezes não pensar em problemas com esse veículo, pelo menos uns 3, 4 anos de uso desse veículo. Mas isso não tem acontecido muitas vezes com muitos consumidores aqui no Brasil. Então, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, fala que quando o consumidor adquire um produto e esse produto tem um vício, ou seja, um problema ali de funcionamento ou de uso desse produto, o fornecedor tem 30 dias para resolver esse problema. Então, o que acontece? Muitas vezes o consumidor pega o veículo, leva para assistência técnica, para a concessionária ou para o fabricante, e o fabricante vai tentar solucionar aquele problema. Só que em muitas situações o fabricante não soluciona, o consumidor volta 1, 2, 15, 20 vezes na assistência técnica, na concessionária, e o problema do veículo não é solucionado de forma nenhuma. E aí o STJ já tem entendimento jurisprudencial sobre essa questão de que se o veículo 0 km não funciona de forma adequada, né, durante esse período aí que o consumidor usou, e ele vai muitas vezes para assistência técnica, para a concessionária, para o fabricante, esse veículo é um veículo de má qualidade, portanto, ele precisa ser substituído ou outra questão que o consumidor queira no caso concreto. E lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 1º, a gente tem as opções que o consumidor tem caso o veículo tenha um vício que não seja sanado no prazo de 30 dias. Então a gente tem lá no inciso 1º a substituição do veículo por outro da mesma espécie ou qualidade em perfeitas condições de uso. Então o consumidor vai pedir um outro veículo daquele mesmo modelo que ele comprou, né? A gente tem no inciso 2º a restituição imediata da quantia monetariamente atualizada, ou seja, o consumidor fala, não quero outro veículo, eu quero o dinheiro de volta, então isso está no inciso 2º. E a gente tem o inciso 3º, que é o abatimento proporcional do preço. O consumidor falaria que não, tudo bem, eu vou ficar com o veículo, mas eu quero pagar um valor menor, já que esse veículo não funciona direito. Então são essas três opções que o consumidor tem no artigo 18, e isso é denominado pela doutrina de direito potestativo. O que significa isso? Significa que o consumidor pode escolher qualquer uma das três. Ele pode escolher a substituição do veículo por outro, ele pode escolher a restituição do dinheiro, ou seja, a devolução do dinheiro que ele pagou pelo veículo, ou então ele pode escolher o abatimento proporcional do preço. O consumidor vai escolher aquilo que é mais adequado para ele, que é mais interessante na situação concreta. O problema que a gente tem com relação a essa questão é principalmente com relação ao inciso 1º ao inciso 2º. No caso do inciso 1º, a substituição do produto por outro da mesma espécie, e no inciso 2º, que é a devolução do dinheiro, o que acontece numa situação dessa no caso concreto? O consumidor comprou um veículo 0 km, esse veículo 0 km dá vários problemas, ele leva para assistência técnica, para a concessionária, para o fabricante não resolve o problema, o consumidor fica insatisfeito, não consegue solucionar o seu problema de forma amigável, e aí ele entra na justiça com uma ação judicial. Só que todos sabem que uma ação judicial no Poder Judiciário brasileiro pode levar, às vezes, anos para se resolver. E aí o consumidor vai ficar ali com ele com um veículo, muitas vezes sem funcionamento, ou que não funciona direito, ou que tem uma série de problemas durante anos até terminar esse processo. Então, muitas vezes o consumidor acaba vendendo esse veículo para terceiros, passando esse veículo para frente, e o processo continua. Só que o STJ, no RESP 1823284, já teve o entendimento de que, ao terminar o processo que envolve a discussão de um veículo 0 km, o consumidor necessariamente tem que devolver esse veículo para a concessionária. Se ele pede a substituição do veículo por outro, a concessionária vai trocar o veículo, vai dar um outro veículo para ele, mas o consumidor tem que devolver o veículo
ruim para a concessionária. Da mesma forma, se o consumidor pede a restituição da quantia paga, o consumidor precisa devolver também aquele veículo ruim para a concessionária. Querendo ou não, um veículo usado tem um valor de mercado ainda muito interessante no país. Então esse foi o entendimento do STJ com relação a essa questão. O problema, muitas vezes, e que aí já é uma questão bastante complexa do ponto de vista do consumidor, é como que o consumidor vai ficar com um veículo que mal funciona, que funciona de forma inadequada, durante anos até o término de um processo judicial. Então o STJ trouxe uma solução para isso, e isso está previsto no RESP 192739. Naqueles casos em que o consumidor não queira ficar com um veículo problemático, cheio de vícios, que já foi levado várias vezes para assistência técnica e não se resolveu o problema, esse consumidor pode vender esse veículo para terceiros e aí, no final do processo em que se está se discutindo a devolução ou a restituição ou a substituição do veículo por outro da mesma espécie, o consumidor vai receber a diferença entre o valor do veículo e aquele valor que ele vendeu aquele veículo para terceiros. Porque o STJ entendeu que se o consumidor vendeu aquele veículo cheio de vícios para alguém, ele já recebeu uma parte da restituição do valor que ele pagou pelo veículo, já que ele já vendeu. E aí, então, o consumidor teria direito à diferença entre o que o veículo vale e aquele valor que ele vendeu o veículo antes de terminar o processo. Então lembrem-se disso. Caso você tenha uma ação judicial que envolva um veículo 0 quilômetro, que tenha vários problemas durante o uso desse veículo, se você não quiser ficar com o veículo até o final do processo, lembre-se que ao final da ação você não vai receber a restituição do valor total do veículo, caso você já tenha vendido esse veículo para terceiros, uma vez que o STJ tem entendido que o que você vai receber, na verdade, é a diferença entre o valor do veículo e aquele valor que você vendeu para terceiros. Lembrando-se sempre que em todas as hipóteses, tanto do inciso 1º, do inciso 2º, quanto do inciso 3º, é cabível as perdas e danos, que aí inclui-se o dano moral que o consumidor teve por ter um veículo ruim e também o dano material, todos os prejuízos que o consumidor teve durante o uso desse veículo.